Obrigado. Perfeito, bom dia, presidente, bom dia aos colegas vereadores que eu consigo visualizar aqui, além do presidente vereador Alexandre Matias, Marcos da Rosa, Ito, Gilson, Caminha até então, e também que me parecem presentes aqui os vereadores Sazacin e Odemar Beck, cumprimento de forma muito carinhosa. Eu gostaria, na verdade, de aproveitar, até por várias notícias que venho vendo aí nas mídias, e deixar bem claro para a população algumas das minhas posições, das minhas considerações nesse momento, e tentar aqui ampliar até uma frente de diálogo, vereador Alexandre Matias, em relação a umas questões do executivo. Como eu já disse em outras situações, nós temos uma oportunidade pelo menos, que é nos colocada até o final dessa legislatura, que a cada dia que a gente tem lutar para fazer a sociedade e construir a sociedade melhor. E eu acho que isso deve nortear cada uma das nossas atitudes, cada uma das nossas posições. E a gente precisa procurar uma frente de conexão em relação a essa questão. Por trás de cada um de nós existe um ser humano que também sofre com as situações que são colocadas, cada um está passando por dificuldades, e eu quero nesse ponto me sensibilizar, porque sei que muitos esforços estão sendo feitos também em relação ao executivo, tem muitas pessoas da administração pública que estão trabalhando de forma incansável, que aconteceram essas situações, por exemplo, envolvendo a pandemia, claro, num cenário estadual, mas muitas pessoas da Celesc, vários servidores também trabalhando de forma incansável, que muitas vezes são generalizados, são xingados, hostilizados, de uma forma muito injusta por muitos. E nesse momento, eu sei que o prefeito está aí há mais de 100 dias, né, dedicando em relação à cidade, com acertos e erros nesse ponto, e reconheço algumas medidas e algumas posturas que são corretas. Acho que a gente tem discordâncias democráticas, mas a gente tem que respeitar os trabalhos. Agora, tem duas coisas que procedem aqui. Essa situação que, inclusive, eu protocolei aqui na casa, e gostaria muito que os vereadores da base tivessem essa sensibilidade em relação à questão do urgentíssimo, é porque muitas vezes essa questão do urgentíssimo, além de ser uma fuga realmente para que a gente não faça, não tenha pressão popular em relação aos projetos, aparenta uma profunda desorganização. Então, assim, claro, a cidade tem que estar colocada em primeiro lugar, eu tenho votado, entendido, o vereador Alexandre Matias tem conversado comigo, né, explicado os projetos, sendo muito solícito nesse sentido. Mas, assim, por exemplo, entrou hoje a questão do urgentíssimo. Eu tive que mandar para ele aqui, para ele me explicar exatamente porque eu tinha dúvidas. Não deu tempo de eu saber todos os pontos em relação a isso, sabe? Então é um pouco constrangedor. Eu acho que nesse caso, por exemplo, podia já ter entrado ontem, podia ter conversado. Então eu acho que falta uma organização, sim, em relação a muitas dessas pautas. E algumas posturas que não são necessárias. Então, na última sessão da Câmara de Vereadores, nós tivemos aqui todos os vereadores que não são da base votaram, até me consta, favorável em relação aos recursos para os nossos hospitais. Então, quando você faz um ato público, né? Porque eu acho o seguinte, são duas coisas diferentes. O prefeito lá chamar os vereadores da base por conta da situação lá do pedal em relação ao SBLU, mas querer fazer uma narrativa diferente, está no direito democrático de chamar os vereadores e fazer a situação. Agora, quando 15 vereadores se posicionam de uma forma e, de repente, só 11 são chamados em relação a determinada situação, dá um entendimento para a população que os outros estão travando algumas coisas para a cidade, não é. E assim que o vereador Matias entrou e conversou comigo, eu tive um posicionamento, Matias, claro que vai ter meu voto favorável, porque a cidade precisa que a gente seja aprovado. Então, eu acho que é uma condução equivocada, não sei se é do prefeito, não sei se é do gabinete do prefeito, mas eu acho que, sabe, criam algumas birras políticas no momento que a gente mais precisa é união. Então, acho desnecessário. E, além de desnecessário, ficou uma situação um pouquinho complicada e um pouquinho lamentável, né, no ato, porque é uma questão de coerência. Eu acho que não dá. A gente tem que ter uma coerência e queria aproveitar e deixar claro o meu posicionamento em relação às nossas sessões. Só uma situação, pergunta, presidente, se possível me responder, porque eu não estou conseguindo visualizar o tempo. Quanto tempo eu ainda tenho aqui? Vereador Bruno, Vossa Excelência ainda tem 3 minutos para concluir seu pronunciamento. Perfeito. Qualquer coisa o senhor me avisa, porque eu não estou conseguindo ainda visualizar a questão. O Ito depois quer fazer uma parte. Só colocar uma situação, e vou abrir para a parte sim, tá, Ito? Mas antes só quero colocar a situação seguinte. Acho que a gente tem que ter uma questão de coerência. Não dá para vereadores virem com um discurso de que a sessão física é complicada, a sessão online seria o caminho, mas, por exemplo, a foto em relação à questão aí que circulou em redes sociais de uma situação mostra uma incoerência entre a fala e as ações. Isso é um fato. Agora, eu também não acho que a gente está no momento de vamos fazer as reuniões no plenário livremente, tá? Porque circulou aí, inclusive mandei para jornalista, como se eu fosse favorável a uma situação. Eu não gosto de caminhos extremos, eu sempre gosto de um outro posicionamento. Então, na minha visão, nesse instante, a gente está aqui no nosso gabinete, como estou nesse instante, participando das votações, mas com a devida segurança, é necessário
Inclusive, nós temos agora, nesse instante, meus colegas, e peço aí a torcida de todos, estamos mobilizados, nós temos o nosso querido amigo Sérgio Popper, histórico do nosso partido, né, que está passando por uma situação aí, internado em UTI, uma situação aí há alguns dias já acompanhado. Inclusive, nós poderíamos ter tido uma reunião 2 dias antes de que ele foi internado. Então, eu quero mostrar que vários servidores, assessores, servidores afastados agora com risco da questão do Covid. Nós acabamos sendo possíveis transmissores, sim, da questão do Covid. Nós estamos aí em contatos com a comunidade. Então, alguns vereadores grupo de risco. Então, acho que se é possível, inclusive, talvez eu queria levantar essa ideia, porque acho um caminho interessante. Eu acho que a situação que foi ontem foi muito lamentável. Se fosse possível a gente fazer as nossas sessões nos nossos gabinetes, de forma mais segura, mas utilizando a tecnologia. Utilizando a tecnologia porque alguns riscos são... É importante que a gente tenha alguns cuidados de saúde. Eu gostaria de abrir, sim, para que o vereador Ito falasse e deixar muito claro esse meu posicionamento. O vereador Gilson parece que quer falar também. Eu deixo aqui aberto. Eu só queria deixar claro para as pessoas a minha posição, porque falaram em jornais por mim coisas que não são verídicas, que não é a minha posição. Ok, vereador Bruno, Vossa Excelência ainda tem 1 minuto do seu pronunciamento, mas nós vamos ouvir, então, com a sua autorização, em a parte, o vereador Ito e, na sequência, o vereador Gilson de Souza. Obrigado, vereador Bruno, pela parte. Vereador Bruno, eu... Só solicito, desculpa, vereador Ito, solicito que vereador Bruno e Gilson desliguem seus microfones durante a fala do colega. Obrigado, vereador Ito. Agora sim, pode dar continuidade à sua parte. Obrigado, presidente. Vereador Bruno, só para acrescentar as colocações que o senhor fez ali, de forma a somar, sobre a solenidade dos recursos do Hospital Santa Isabel e Santo Antônio, é lamentável a forma que o prefeito, acho que líder do governo, até poderia levar isso para o governo, para o prefeito, líder do governo, ou para aquele terceiro andar lá, o andar das articulações lá. Não havia necessidade, de repente, de convidar os 15 para ir lá, porque se ele não quer a companhia dos 4 vereadores, que são os excluídos, mas, ao menos, na imprensa, ele que anunciasse que a Câmara aprovou os 15 aprovaram o resultado. E não adianta aí o vereador falar, bate foto, bota no Facebook, para dizer que fizemos, cara, tem que ter coerência. Eu acho que estamos sim em período eleitoral, a gente sabe disso, cada qual tem as suas armas para trabalhar, mas eu acho que é importante essa coerência. O próprio prefeito, eu acho que tem que vir do prefeito. A gente sabe perfeitamente, lá nas ruas, o povo tem acompanhado hoje com a internet, vai longe. E assim, o prefeito só perde ponto com a gente. Eu acho que nós não estamos aqui, nós não somos oposição, como ele diz, oposição acirrada, nós somos oposição de coisas erradas que tem vindo e tem feito o executivo. Essa é a posição. O que vem de bom a gente jamais vai voltar contrário de maneira nenhuma. Então seria isso, acrescentando em sua fala, vereador Bruno, que eu acho que o prefeito tem que ter um pouquinho mais de respeito por nós vereadores. Ok, vamos ouvir agora também a parte, então, o vereador Gilson de Souza. Vereador Bruno, eu respeito a opinião de todos, né, e quero deixar bem claro aqui que cada um tem que ser firme na assumir o seu posicionamento. O senhor está curioso para saber o que eu vou falar, e eu vou falar agora. Nós temos que ter, o homem público tem que ter, e eu estou no risco muito grande nesse sentido, de tomar essa postura, e assumo tranquilamente, mas nós precisamos agora, o homem público tem que estar na linha de frente. Nós precisamos aqui trabalhar na linha de frente, é isso que eu venho pregando, e é isso que eu vou fazer. Agora, eu até respeito a decisão de querer fazer online, sim, mas aí não dá, e aí o senhor mesmo falou, para que pessoas que pregam que não pode ter sessão online, não pode ter sessão online, e você mesmo acabou de falar, a situação lamentável que aconteceu, principalmente o prefeito que fala que não pode ter aglomeração, outros que não podem, mas lá, pelo visto, parece que o gabinete do prefeito, ela é imune. Você é imune ao coronavírus, então que a gente passe a transmissão agora, já vai fazer um requerimento, conversei com o presidente, para que a gente faça as sessões online lá no gabinete do prefeito, então, porque lá, pelo visto, não pode. Então, só que é isso que eu estou dizendo. Tem posicionamento, assume posicionamento, e fique firme nesse posicionamento. E aí, cada um aqui vai ser cobrado nas redes sociais, vai ser cobrado na sua postura. Eu serei cobrado pelas pessoas, estou sendo cobrado pelas pessoas que eu conheço, pela minha postura, e não tem problema nenhum de ser cobrado. Acho que nós temos que ter isso.
Agora, tem que ter posicionamento, tem que ser firme e tem que ser coerente com aquilo que faz dentro do seu posicionamento. Ok. Ouvimos também a parte do vereador Gilson. Vereador Bruno, Vossa Excelência, antes dos apartes ainda tinha 1 minuto. Gostaria Posso pedir 3 minutos, então? Ok, mas então 3 minutos, vereador Bruno. Com o senhor, Vossa Excelência tinha 1 minuto ainda para a conclusão do seu pronunciamento, mais 2 minutos em função dos apartes. Perfeito. Só quero deixar claro, principalmente respondendo ao vereador Gilson, eu respeito visões diferentes. Acho que nós temos uma amizade, as pessoas sabem, mas não concordo com algumas posturas, algumas defesas. Acho que é da democracia colocar isso. Só que quero deixar bem claro que eu tenho um posicionamento. Aliás, eu me posiciono muito, inclusive, além dos aspectos locais. Acho que, às vezes, até as pessoas me falam, poxa, mas tu tá comprando briga. Eu sou assim, eu falo o que eu penso. Eu sei que eu vou agradar algumas pessoas e não vou agradar, mas eu não faço parte de mais políticos que fazem o mesmo e que tem posturas aí normais, porque acho que o Brasil não precisa disso. Eu respeito o posicionamento de cada um, mas eu também quero ser respeitado, e eu só quero dizer que não é uma frescurice, e sei que às vezes não foi a intenção do vereador, às vezes eu sei que as pessoas detupam algumas coisas, né? Também tem muita gente que gosta de polêmica, gosta de botar alçada, mas quando eu defendo uma tese intermediária aqui, que seria a gente não ter essa incoerência de uns falando da sessão online, mas indo no gabinete do prefeito, mas ao mesmo tempo achar que tem um risco no plenário, defender aqui, não é uma frescurice da minha parte, de forma alguma, não, é respeito ao time, respeito às pessoas. Eu tenho meus pais, toda a minha família aqui na cidade de Blumenau, grupo de risco, então eu acho que tem coisas que são muito maiores, inclusive, do que as questões da política. Eu não quero perder nenhuma pessoa próxima por conta disso. Então, eu acho que se a gente fez uma mudança tecnológica na casa que me dá condição hoje de estar cumprindo a minha responsabilidade no meu gabinete, como eu estou fazendo aqui, eu tenho 100% de presença, sou um vereador presente, sou um vereador participativo, eu acho que, inclusive, os meus colegas aqui de situação reconhecem esse tipo de coisa. Eu acho por que a gente não utilizar dessa situação? Concordo que os projetos de urgentíssimo têm que ser revistos, peço ao líder de governo, sei do esforço que ele está fazendo, acho que tem umas birras políticas que não são necessárias, quero dialogar, tem algumas ideias que a gente fez de indicação que eu sei que na administração pública está discutindo. Gente, vamos botar a cidade em primeiro lugar, gente, vamos botar a cidade em primeiro lugar, isso é muito importante nesse momento, e quero aproveitar aqui, líder de governo, e fazer aqui um reconhecimento público. Eu quero parabenizar aqui o Leandro, o Índio, o conhecido Índio, da Intendência da Vila Itopava, porque vocês sabem, tem um caso muito complexo que envolve o sítio da Dona Lúcia, e assim que eu descobri essa situação, 2h30 da manhã, procurei todos os canais de comunicação possíveis para tentar resolver. É uma situação extremamente complexa, porque não envolve um caso só, envolve governo municipal, governo estadual, umas 6, 7 ações que têm que ser feitas, e o Índio acabou assumindo, na verdade, essa responsabilidade. Conversamos pelo telefone, e ele está tentando, na verdade, resolver essa questão, e a gente tem acompanhado dentro do possível. Então, eu quero aqui destacar, como vários profissionais de várias áreas do governo, que nos tratam de forma muito carinhosa e que colocam, né, a situação. Então, a gente também não pode generalizar, porque algumas posturas são equivocadas de algumas pessoas em relação à administração municipal, que não sabem separar um pouco as coisas aqui e fazem umas situações de birra política desnecessárias, como esse episódio que a gente teve, que, inclusive, ao meu ver, fere, sim, o princípio da impessoalidade, não pode conduzir, está errado. Vereadores aqui que o prefeito escuta mais, vereador Marcelo, que é do partido do prefeito, líder de governo, eu sei que são caras sensatos, eu sei que são caras que não vão vir aqui dizer que concordam, mas eu sei que concordam comigo, com aquilo que eu estou falando, tentar conduzir isso aqui nos bastidores, porque eu acho desnecessário esse tipo de postura. Eu estou aqui para contribuir com a cidade que eu amo e eu vou seguir fazendo aquilo. Se eu achar que o projeto é bom do Executivo, como achei que era necessário da questão das máscaras, eu vou votar de forma favorável, porque antes de ser situação, oposição, o que for, a gente tem que ter uma posição, e eu tenho uma posição, e a minha posição é a cidade de Blumenau, que eu sou apaixonado. Obrigado.